Meu nome é Zenildo de Farias Dantas, tá? Eu já trabalho aqui no Observatório quase há 40 anos. Tá? Eu sou formado em eletrônica, né? Há muitos anos atrás, me formei na Escola Técnica de Ciências Eletrônicas. Tá? E de lá para cá, quando eu acabei a minha formatura, vim trabalhar aqui no Observatório Nacional, tá? Especificamente no laboratório de tempo-frequência, tá? Daqui do campus. O senhor é técnico especialista em eletrônica, Sim. né? E trabalha há bastante tempo no serviço da hora. Exatamente. Você poderia falar um pouco sobre como foi seu ingresso no Observatório Nacional? Sim, sim. Naquela época eu vim para cá através de anúncio, como um anúncio que eu vi no jornal. Tá? Eu era garotão ainda, lógico. Tinha cabelo, era cabeludo. Então, era um aventureiro. Porque quando a gente passa pela parte da adolescência, torna ser rapaz, assim, ainda mais que eu sempre gostei muito da minha profissão, da eletrônica, tá? E sempre gostava de correr atrás dos meus objetivos, como todos nós, né, fazemos, com você. Então, eu vim através de um anúncio para cá, aqui para o Observatório Nacional. Evidentemente, o prédio não era esse aqui, era um prédio ali de cima, um prédio mais antigo. Tá? E lá eu fiz a entrevista, né, antigamente foi o Paulo Murilli, que era o chefe aqui do Departamento de Serviço da Hora, no prédio ali de cima. E eu ingressei no Serviço da Hora, na parte de manutenção, desenvolvimento, tá, de equipamentos eletrônicos, ligado ao laboratório de primário e tempo-frequência, tá, do Serviço da Hora. O senhor ingressou desde 1980, certo? Desde 1980. E o senhor já falou, mas se quiser falar um pouco mais, quais atividades o senhor realizou quando ingressou no AEM? Desde o começo, a minha principal atividade era manutenção e desenvolvimento, tá, de equipamentos eletrônicos. Manutenção, quer dizer, manutenção dos equipamentos aqui ligado ao departamento. Tá? E desenvolvimento, porque muitos equipamentos, são equipamentos específicos, muito dedicados ao nosso serviço. Tá? Então, a minha função era essa, eu tinha que desenvolver o determinado equipamento necessário para aquela aplicação do nosso trabalho, que era a divulgação, né, do serviço da hora, tá? E manutenção também. Tá? Através da divulgação são os equipamentos que geravam a hora falada, principalmente. Uhum. E com que frequência essas atividades eram realizadas? Diariamente. Diariamente. As atividades eram constantes, né? Porque, veja bem, como nós mantemos a hora legal, a hora oficial brasileira, existiam os equipamentos que nós chamamos dos padrões, os padrões primários de tempo e frequência. Esses padrões podemos citar os relógios atômicos, que vocês podem ver aqui, são os relógios atômicos, né? E tem os relógios principais, que é os relógios de césio, tem os relógios de rubídio, tem os relógios de quartzo, tá? E tinha as outras atividades que faziam parte da divulgação. Como é que chegava na nossa casa? Como é que o sinal da hora falada, no caso, uma das nossas atividades, chegava até o telefone e a gente ouvia, que antigamente tinha um telefone 130, você discava, você ouvia o telefone 130. Tá? Então eu tinha que cuidar de toda essa parte. Desde da geração, o equipamento gerava, até a finalidade a chegar ao usuário, que somos nós mesmo, né? O usuário final. Tá? E o senhor realizava essas atividades sozinho ou tinha mais alguém? Tinha. Na época não tinha muita gente não, mas tinha outros colegas meus que também faziam o desenvolvimento, me ajudava também. A gente era uma equipe, né? Uma equipe destinada a essa atividade. Então a gente desenvolvia os equipamentos, manutenção também, né? De acordo com o momento. Existiam momentos que você tinha que saber como era que o sinal estava chegando até o usuário, que nós transmitimos até hoje o sinal horário para todo o país via
linha telefônica, vinhas LPs, né, que é um parzinho de fio que é divulgado para todas as partes do nosso país. Daqui sai um parzinho de fio que pega todas essas informações e manda via telefone, via par de fio, e agora via computador também. Agora também tem atividade via computador, que você pode entrar na página do Observatório Nacional e você ter acesso a toda a documentação, a toda a parte da divulgação do Departamento de Serviço da Hora. E quais atividades que o senhor realiza atualmente? Continua mesmo desenvolvendo manutenção de padrões atômicos de césio, tá? Os padrões atômicos de césio. Nós temos padrões atômicos de frequência secundários, são rubídios, são padrões de secundário de quartzo, tá? E também os equipamentos que transmitem a hora falada, que inclusive nós transmitimos a hora falada via rádio também, tá? Na frequência de 10 MHz, no momento está ainda em manutenção. Nós estamos dependendo da manutenção do equipamento, dependendo de outras atividades aqui da direção para continuar a botar o transmissor no ar. Mas nós transmitimos esses sinais, além de par de fio que sai no caso que vai pela Embratel, tá? Aqui no Rio, agora acho que é Telemar, né? É uma coisa dessa. E nós transmitimos também na parte de VHF, sinal de VHF, na frequência de 16653. É a frequência que nós transmitimos esse sinal que você ouve aqui da Hora Legal Brasileira. Tá? Os outros países, logicamente, vai para a Embratel e a Embratel já manda para os outros nossos estados do nosso país, já com os fusos certinho, os menos 1 hora, os de menos 2 horas, já sai tudo defasado aqui. Sem falar, como eu te falei antes, via computador também, que você pode acessar a página. PCDSH01. E essas atividades continuam sendo realizadas na mesma frequência, né? Continua realizando a mesma frequência. E atualmente, o senhor atua sozinho nessas atividades ou tem outras pessoas que também fazem isso? Olha, na verdade, nós somos uma equipe. Lógico que a direção, principalmente a direção do nosso departamento, as atividades são divididas, porque nós temos outras atividades. Uma é a divulgação, geração e divulgação da hora brasileira. Mas tem outras atividades que precisam de outros conhecimentos, de outra parte técnica. Por exemplo, a parte da refrigeração, os equipamentos têm que estar bem refrigerados, tem que estar com uma temperatura constante. Então, tem outros colegas que cuidam dessa parte. Cada um cuida de uma parte da parte elétrica, outra cuida da parte da temperatura da sala, que tem que ser constante, entendeu? Outros cuidam das medidas que são dos padrões atômicos que são calibrados diariamente entre si para saber os gráficos, entendeu? Já é uma parte mais específica que envolve conhecimento assim de computacional, né? De informática principalmente, entendeu? Então, cada um tem sua atividade. E quais instrumentos o senhor utilizou e utiliza desde que o senhor está no serviço da hora? Bom, os instrumentos eletrônicos são mais diversos possíveis, desde aquele ferrinho de soldar que a gente gosta lá, que consegue queimar o dedo, até equipamento mais sofisticado, né, que tem que usar, nós chamamos de osciloscópios, né, geradores de frequência altamente estável, de acordo com a aplicação. Né? Por exemplo, para fazer manutenção de um padrão atômico desse aí, você tem que ter o equipamento com a maior sensibilidade possível, né? Altamente preciso, porque você vai lidar com frequência altamente estável. Então tem que ter um conhecimento nessa área de saber qual é o equipamento necessário para determinada aplicação. É assim que funciona. E o senhor poderia falar um pouco mais sobre a história e o funcionamento desses padrões de quartzo, de outros equipamentos? Justamente, quando eu vim para cá, logo no começo, eu me lembro, porque as coisas evoluem, tá? No começo, quando eu vim, os padrões que eram usados aqui, tinha os padrões de quartzo, que naquela época, talvez há 30, 40 anos atrás, era o necessário para aquela época, para aquela aplicação na parte da tecnologia que usava naquela época. Então, usava esse padrão de quartzo.
as coisas foram evoluindo. Aí começou a aparecer os padrões de rubídio, depois apareceu os padrões de césio, tá? O de césio usa-se até hoje, tá? E depois foram evoluindo de tal maneira que nós temos hoje padrões de césio, nós temos padrões de mesa de hidrogênio. Então, de acordo com a tecnologia e o avanço da ciência, a gente tem que avançar de acordo com essa circunstância. Hoje nós usamos padrões de césio. Os padrões de quartzo, hoje a gente já praticamente não usa mais na nossa atividade, mas serve também como referência. Mas a referência principal hoje são os padrões atômicos de césio. Daí para frente. Vai de césio para mesa de hidrogênio e por aí afora. E sobre o funcionamento desses instrumentos? Tem alguma particularidade? Tem. Cada equipamento, de acordo com a sua época, tem uma particularidade. Por exemplo, os padrões, que nós chamamos de padrões, que eram antigamente de quartzo, basicamente era como... O que é um padrão de quartzo? O padrão de quartzo é aquele osciladorzinho que nós temos dentro do nosso relógio. Que você vê que você bota uma bateriazinha ali, sem a bateria ele não funciona. Você bota a bateria, enquanto a bateria estiver funcionando, aquele quartzozinho tem uma estabilidade, né? E ele mantém-se funcionando. Na época usava esse padrão de quartzo, era o padrão de referência. Mas, como eu falei antes, de acordo com a necessidade científica, apareceu mais outros padrões de referência mais precisos. Apareceu os padrões de rubídio, depois apareceu os padrões de césio. Tá? E os padrões atômicos, como diz, como é padrão, nós somos, no meu caso, eu até hoje ganho para não deixar esses padrões parar. Eles não podem parar, a gente não pode ficar interrompendo o funcionamento deles. Por quê? Hoje, principalmente, cada padrão atômico de césio, por exemplo, eles estão diariamente, eles são calibrados entre o nosso padrão aqui do observatório e via internacional também, que a gente recebe via informação de outros países, de outros padrões, tá? Aí entra aquela parte que eu falei para você de medida, que entra os outros meus colegas que faz essa calibração para saber como está o andamento dos nossos padrões atômicos daqui. Além de, no nosso local, a gente fazer a calibração de todos os padrões de césio, tá? Porque a gente tem que saber como estão andando todos eles. É como se você tivesse um relógio, você tem um relógio, você olha para ele, pô, meu relógio é o melhor que existe. E está todo mundo sempre olhando para o seu relógio, e o meu está diferente do seu. Mas como o seu é o principal, o errado sou eu, então eu vou sempre acertar. É quase isso aí, entendeu? Então a gente vê, olha, esse padrão atômico aqui ele está tendendo para um lado, está tendendo para o outro, mas aí o pessoal aqui da DSH é que vai determinar isso. Se tem que adiantar ele, se tem que atrasar ele no tempo, mas isso dentro de microsegundos, tá? Dentro da parte científica somente. Nunca vai chegar a 1 segundo, Deus me livre, nem posso pensar numa coisa dessa. Isso é milésimo de segundo, milésimo não, mas microsegundo, nanosegundo, tá? E agora já estão chegando a femtosegundo também, uma coisa desse tipo. Então, essa pergunta sua é importante. Então, o que acontece? Como eu falei, a gente não pode parar. Então, esses padrões atômicos, eles funcionam como? Eles funcionam com a rede elétrica, eles funcionam com bateria externa, ele tem bateria interna, ele também é usado bateria externa, sistema de no-break e o sistema de gerador em caso de falta de energia. Então, tem 5 redundâncias. Tá? E mesmo assim, a gente já fica preocupado, porque a gente não pode parar. A preocupação nossa aqui, principalmente aqui da DSH, é na época que tem tempestade, tá? Porque quando no caso cair uma tempestade, cai um raio próximo aí, pode afetar o equipamento. Mas a redundância aqui é muito grande, são 12, 13 padrões atômicos que parar todos eles, Deus me livre. Nem pensar, não aconteceu, não vai acontecer nunca. Então a gente ganha para manter essa coisa funcionando. O senhor conheceu os astrônomos que trabalhavam na geração do tempo na época das lunetas meridianas? Sabe como é que foi a reação deles? Olha, não, isso aí não, porque já foi anterior à minha parte.
tinha os astrônomos lá, tinha uma colega minha, que é da Meridiana, ali, que trabalhava, tinha a Josina, tinha uns colegas, né? Mas eu nunca me interagia ao trabalho dela. Sei que fazia uma parte, de acordo com a parte da astronomia, né? Que fazia de acordo, que antigamente era medida de acordo com, né, com os meridianos, fazia aqueles cálculos, tudo, mas nessa parte não. Eu já não consegui, infelizmente não consegui pegar, não. O senhor, né, já comentou um pouquinho, mas se o senhor quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, que esses equipamentos, eles são essencialmente eletrônicos, né, e são suscetíveis à falta de energia e panes elétricas, né? Justo. E aí, né, as precauções para evitar esse mau funcionamento ou a queda de energia. Justo, é isso que eu te falei. Todos esses equipamentos, inclusive, eu posso mostrar até ali, o equipamento que eu posso ir ali mostrar os equipamentos aqui. Eu tenho os equipamentos, aqui tem os equipamentos que são dedicados ainda, esse aqui são os equipamentos que foi projetado durante o período que eu estava lá em cima, são equipamentos dedicados. Isso aqui foi uma parceria entre eu e um colega meu também, daqui, que trabalhou aqui, infelizmente não está mais entre nós, tá? Então, são equipamentos dedicados. E qualquer equipamento desse que a gente faz aqui, esse aqui, no caso, a finalidade dele é gerar a hora, né, de acordo com a frequência que vem do padrão atômico, tá? Eles têm que funcionar com a maior redundância possível de alimentação, tá? No caso, rede elétrica, bateria e etc. A mesma coisa que eu falei com ele. Porque um desses parando, você vai prejudicar a saída. Mas como a gente sempre tem vários, nós temos a redundância, na falha de um, automaticamente a gente já faz a transferência ali na parte eletrônica e tira aquele para fazer manutenção. Quer dizer, o usuário final, né, que somos nós mesmos, estamos lá do outro lado, não sente isso, não dá para sentir. A não ser que seja uma coisa gravíssima, como eu te falei, já aconteceu, mas ficou ali em cima, que parou tudo. Eu tive que me virar aí para botar para funcionar, que até o diretor veio aqui, levou, mas lá caiu em cima mesmo e deu um problema muito sério. Ficou interrompido aí não muito tempo, não tempo suficiente até eu botar alguma coisa para funcionar precariamente, mas para não deixar o usuário no final prejudicado em relação ao tempo e frequência que é transmitido aqui do Observatório Nacional. Muitos dos equipamentos utilizados hoje no serviço da hora foram desenvolvidos e produzidos pelo senhor. O senhor poderia contar um pouco sobre isso, né? O porquê que houve essa necessidade e como foi esse processo? Sim. Cada um equipamento que, no caso, tudo é desenvolvido a passar pela chefia. A chefia que vai ver a necessidade de se criar ou desenvolver um determinado equipamento específico para aquela aplicação. Se for no caso da minha área, que for a geração e divulgação, eu sou avisado que precisa fazer um equipamento para, por exemplo, para transmitir o sinal horário. Tá? Aí eu tenho que projetar um equipamento com aquela finalidade. No caso de um transmissor já nem digo, mas no caso de um acoplador de sinais com aquela finalidade. Ou da linha para transmitir via telefônica, via LPs, ou via sinal de radiofrequência. Aí eu tenho que desenvolver essa parte toda eletrônica, a partir do zero, botar em cima assim, tá? Usar a filosofia, o que foi pedido, tá? E tentar fazer o equipamento para aquela aplicação. Isso aí funciona. Daquela mesma maneira para você, tem que levar todas as considerações principais para essa questão. O equipamento tem que atender todas as condições de rede elétrica, bateria, no break e aquelas redundâncias todas. Entendeu? Porque não adianta todos os outros ter essa redundância e se eu fizer um que se tiver faltou a rede elétrica ele parar, não adianta, que é uma engrenagem. A engrenagem está rodando lá, mas aqui parou, não adianta nada. Então todos eles têm que atender as mesmas condições técnicas de funcionamento. É assim que funciona. Mas por que não comprar esses equipamentos prontos? Sim, alguns temos que comprar. Muitos deles, inclusive, são comprados, como os padrões atômicos. Olha aí, esses padrões atômicos de césio, principalmente, são comprados. Tá? Eles são importados. Tá? Aí, o que acontece? Quando esses padrões chegam, normalmente,
Eu estou falando na parte dos padrões atômicos de Césio. Normalmente, junto com o fabricante manda para a gente, ele manda o manual do equipamento. É como se você compra aquela televisãozinha em casa, você tem um manual para saber que aquilo a gente lê aquilo aí e não entende nada. E se eu não entendo, imagina que uma pessoa que não tem. É tanta confusão que eles colocam ali. Então a gente recebe um manual de funcionamento do equipamento. Eu tenho que estudar ali para saber, porque isso já aconteceu. Inclusive, até há pouco tempo, fiz manutenção nenhuma. Aconteceu de dar um defeito, eu tenho que abrir o manual do equipamento e ler como é que funciona, tá? E tentar fazer a manutenção dele, daquele equipamento. Como? Normalmente compra-se, aliás, importa esses padrões de Césio, estou falando em padrões atômicos de Césio. E normalmente vem alguns acessórios principais, tá? Que é a minha parte aqui da chefia, ali, de contato comigo, e nós fazemos uma reunião e definimos os componentes mais vulneráveis para defeito, né? Principalmente a parte fonte, etc. Então, além de comprar equipamento, a gente já compra alguns acessórios no caso de ter que fazer alguma manutenção. É assim que funciona. Mas muitos são comprados mesmo. E existe um mercado nacional para compra desses equipamentos ou só importados? Olha, normalmente são importados. A maior parte dos equipamentos anteriores são os padrões atômicos, que eram o padrão de HP. Tá? Hoje já tem outros fabricantes, porque vai mudando, né? Vai aparecendo outros equipamentos. Né? E essa necessidade de produzir os próprios equipamentos é uma necessidade de todos os observatórios ou é só do Observatório Nacional? Olha, eu sei que da minha parte, eu sei que há necessidade, às vezes, de produzir o equipamento. Agora, das outras partes, provavelmente deve ser a mesma coisa, né? Por exemplo, na parte geofísica, eles devem também ter necessidade de projetar ou criar algum equipamento específico para aquela área. Aí eu não sei como é que é feito. Sei que, e o processo de desenvolvimento desses equipamentos, ele foi documentado, né? Há instrução para manutenção e produção de outros equipamentos? Sim. Qualquer equipamento que é desenvolvido aqui no Departamento de Serviço da Hora, a gente tem que documentar, a gente como é que é feito, como é feito, tem que fazer o protótipo e depois tem que colocar no computador lá, o desenvolvimento. Agora nós temos mais facilidade que via computador, via informática, você pode fazer um projeto de determinado equipamento com mais facilidade, você pode criar a documentação do equipamento, entendeu? Da parte de esquema, por que ele está sendo criado, o que ele faz, entendeu? Até onde ele pode ser usado, tudo desse jeito, mas é feito assim também. E os equipamentos são patenteados, os que foram desenvolvidos por vocês? Olha, eu acho que sim, né? Não são patenteados assim, acabei esse equipamento, quero patentear. Não é isso, porque eu ganho para isso, é meu trabalho. Então, os equipamentos que são feitos aqui são feitos para uso do nosso departamento. Eu nunca me preocupei com essa área de fazer o equipamento e ter que patentear, porque não é a minha função e eu não ganho para isso. Eu ganho para desenvolver e criar, né, o equipamento necessário à divulgação da Hora Legal Brasileira. Então, não posso me preocupar. De repente, se alguém quiser patentear, eu já não é mais comigo. Então... e o senhor enfrenta alguma dificuldade na realização das suas atividades? Claro, todos nós. Eu acho que todos nós temos dificuldade naquela área que nós trabalhamos, todos nós. Eu tenho, certamente você deve encontrar, todos nós temos. Né? Mas a gente, o que acontece? Vem sempre na nossa mente que alguma coisa que diz, olha, você está com dificuldade, não está acontecendo, mas você ganha para isso. Então você, né? Você fica, eu no caso, fico dormindo, passando a mão na cabeça e acabei ficando careca por causa disso. Puxa, não estou conseguindo resolver essa questão. Então eu era cabeludo, então, de tanto passar por isso, né? Muitas vezes minha esposa me pergunta, você ficou falando sozinho umas coisas estranhas, falando em árabe aí, mas é porque eu ia dormir com a cabeça cheia, não resolvi o problema. Então, Gabi, de repente acontecia essas coisas pitorescas, né? E isso sem falar também naquela alegria que você tem, né? Quando você cria alguma coisa e você vê o resultado. Isso acontece comigo, certamente acontece com você. Uma coisa que você está tendo muita dificuldade, você está tentando resolver, você está difícil, mas você no final consegue. É uma coisa muito gostosa. Todos nós sabemos, que só quem sabe somos nós que fazemos. Mas tem muita dificuldade, claro que tem. Tem muita dificuldade. Às vezes a gente tem dificuldade aqui de fazer certas coisas, porque às vezes não tem
determinados componentes, às vezes tem dificuldade de conseguir, no caso da parte técnica de eletrônica, componentes eletrônicos, porque às vezes no nosso país aqui não tem, são equipamentos mais dedicados, são componentes mais dedicados, são alguns que tem que importar, e isso leva tempo, tem que, né, entrar em contato com o fabricante, que às vezes o fabricante, aquele equipamento já saiu de linha, já nem tem mais aquele componente eletrônico. Então você tem que olhar e tentar criar alguma coisa da sua maneira, para tentar deixar o vácuo não afundar, continuar funcionando. É assim, entendeu? É assim, O senhor considera que há profissionais suficientes para realizar as ações, as atividades? Olha, isso aí é uma parte, fica difícil de responder para você, que aí teria que ser respondido pela parte da chefia. Se eu falar que não existe, eu vou até tentando ir contra os colegas meus, que não é, eticamente, não vou fazer uma coisa dessa. Mas tem, todos nós aqui segundo o nosso dirigente aqui, do senhor Ricardo José de Carvalho, tá? Ele que toma conta dessa parte, ele que sabe as pessoas que são necessárias, cada um com a sua atividade, ele sabe. Eu não posso falar que eu não sou melhor do que ninguém, eu apenas faço meu trabalho dando o máximo de mim, né? Às vezes eu consigo bom resultado, às vezes não, e a gente vai levando. Agora, tem outros colegas que têm outras atividades, né? Cada um aí teria que responder por você. O serviço da hora, né, gera a hora legal usada no Brasil. Esse horário ele é sincronizado com o horário de outros países, né? Como é que é feita essa padronização? A padronização, quer dizer, existe a padronização seguinte. O padrão atômico, os diversos padrões atômicos, nós recebemos informações via satélite, via informações de outros países. Mas dentro nós vamos falar, calibração de tempo e frequência, via distância. Porque antigamente a gente fazia, por exemplo, a gente viajava. Eu viajei muito com o padrão atômico, tá? Porque a gente levava o nosso tempo para outros laboratórios secundários do nosso país, mas era presencial. Eu tinha que pegar um padrão atômico desse, botar ele no avião, já viajei muito no avião da Força Aérea, levava sem deixar, não pode deixar parar de maneira nenhuma. Aí você tinha lá no seu laboratório secundário, podia ser no Centro Aeroespacial aqui de São José dos Campos, que tem um padrão atômico lá, e a gente já levava o tempo definido aqui, tá, para calibrar o padrão atômico dele lá. É como se você levasse o seu relógio, que você sabe que está certo, eu vou levar lá você para calibrar o relógio dela, para saber o quanto dela está atrasada, para saber se vai haver necessidade de atrasar com o nosso, porque o nosso nós temos certeza absoluta que é a referência. Então, a gente fazia a calibração, tá, local. Mas existe tipo de calibração que também, principalmente antigamente, era via rádio, né, através da estação de WWV, que é transmitida, né, nos Estados Unidos, WWV, transmite o sinal horário, que são aquelas batidas, e a gente, na tela de um osciloscópio, a gente via o tempo de chegar o sinal horário, essas batidinhas que você ouve aqui, esse toque que você já ouviu, tem um período de transmissão até chegar aqui. Esse tempo que leva até aqui é constante, aparentemente constante, dentro do milésimo de segundo, que na época estava muito bom. Tá? Hoje não, hoje então você tem uma precisão muito maior, que são a recepção desse tipo de calibração via satélite. Um receptor de satélite que manda informação de outros padrões, da Biro Internacional, por exemplo, para fazer a calibração referente aos nossos padrões que estão aqui. A gente não precisa sair daqui lá para os Estados Unidos para ver se está certo. Não é assim agora. A tecnologia facilitou muito, entendeu? Inclusive, para você calibrar os padrões secundários de outros laboratórios, existem outros equipamentos, que cuida dessa área é o colega meu, Pedro, que é aquele físico, né? O físico amigo meu, e ele que cuida muito dessa área. Você pode ter um relógio à distância lá, um padrão. Eu gosto muito de falar, não gosto de falar relógio, um padrão à distância que você calibra, mas o equipamento é específico para isso. Porque o tempo que você vai levar para transmitir um sinal daqui até um determinado local, por exemplo, pode ser em São Paulo, né, em outro lugar, tem um tempo que vai passar pela linha telefônica, nós chamamos de delay, leva um tempo. Mas o equipamento que é feito isso, ele já é feito para tirar essa diferença, entendeu? Então lá o cara vai estar dentro e vai saber que está dentro, está direitinho, está
calibrado com o Observatório Nacional. Além de nós recebemos também aqui equipamentos, padrões, né, ou primário ou secundário, que tem esses meus colegas cuidam dessa área, para fazer a calibração aqui, que fica lá no porão, que eles fazem a calibração local. Ele pega o teu padrão, bota aqui do lado, o nosso padrão está aqui, ele faz a calibração em um determinado período, né, específico, eles fazem isso, e vê se há necessidade de mexer no seu padrão ou não. Aí, se houver, ele mantém aquela medida e te diz, olha, o teu padrão atômico está andando tantos microsegundos em determinado período. De acordo com o seu uso no seu laboratório, você vai saber que você está dentro das condições, né, legais, né, da hora oficial brasileira, né, do tempo de frequência. Entendeu? Bem, começando aqui a nossa segunda parte da nossa entrevista. Perfeito. A primeira perguntinha que a gente tem para fazer é: atualmente a hora falada é o principal meio que a DISH utiliza para disseminar a hora legal brasileira. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse serviço? O serviço da hora falada já tem muitos anos no nosso país, né? Principalmente o nosso departamento aqui do serviço da hora, tá? Entra com essa atividade, né? Então, antigamente, pelo que eu sei, na época que eu entrei aqui, as pessoas ligavam para cá para saber a hora falada pelo telefone. E a história que me contaram é que as pessoas ligavam pelo telefone e ficava um funcionário, que antigamente era naquele prédio do museu, onde vocês estão agora trabalhando lá, e tinha uma pessoa lá que informava a hora pelo telefone. Mas aí as coisas foram evoluindo, né? Tá? Como tinha um prédio antigo, não sei se você pode depois mostrar alguma foto do prédio antigo, antes de vir para cá, né? E foi evoluindo através da transmissão dos sinais horários via telefone, tá? E via rádio também, que a gente tinha um transmissor de rádio que transmitia em ondas curtas. Basicamente isso. E a parte dos fusos horários, horário de verão? Justamente. A hora que é gerada aqui no nosso departamento, tá? Transmitido para todos os usuários, nós no caso, né? Todo o nosso país, já sai com os fusos já definidos, tá? Estão com os 4 fusos definidos. Os equipamentos já são feitos para mandar o sinal para o usuário, né? Já com essa definição. Menos 1 hora, menos 3 horas, tá? Menos 4 horas e aí por diante. São 4 fusos que nós temos atualmente no nosso país. Conforme você vê, tem um mapa ali que pode mostrar. Depois, se você quiser mostrar no mapa, a gente pode mostrar isso. E o horário de verão, quando a gente tinha? Atualmente a gente não tem mais horário de verão. Não, mas antigamente ele também era gerado aqui? Gerado aqui nessa sala, principalmente. Aqui que a gente fazia a mudança nos equipamentos, a gente que fazia a mudança do horário de verão. Ou para mais ou para menos. Né? Aí isso era manualmente? Ou vocês programavam? O equipamento permite até fazer isso, mas por questão de segurança, além de ter isso, e uma questão assim de estar assíduo ao serviço, ficava sempre um funcionário aqui observando e fazendo a mudança manualmente. Ficava uma equipe aqui para fazer isso. Tá? Então, num determinado horário, quando ela fazia o enunciado, tá? 23 horas, 50 minutos, 50 segundos, a gente já mudava para o horário próximo ou atrasava. Que é para ir para 0 hora, ela pulava para 1 hora ou atrasava, se fosse o caso do inverso do horário de verão. Mas é feito aqui, ali, naquele equipamento ali. Aquele equipamento que faz isso. A gente faz essa mudança. Atualmente não recebemos nenhum documento, que vinha um documento de Brasília, né, do Ministério, né, para a gente fazer essa mudança de horário de verão. Mas aí vem tudo documentado, a gente entra em contato com a Embratel, que a Embratel é responsável para a transmissão para todo o nosso país, dizendo que naquele momento vai ser feita a mudança do horário de verão. Basicamente isso. Não tem muita... Para a gente não é muito complicado, né? A gente já está acostumado. Vocês ficavam então até meia-noite para conseguir mudar manualmente? Até mais de meia-noite, até 1 hora da madrugada, depende de como. Tem lugar que é menos 1 hora menos, então você tem que ficar 1 hora mais que é para mudar, e assim por diante. Isso é incrível. E o serviço, o senhor comentou que utilizava ali o telefone, utilizava a hora falada. Essa voz, ela é gerada? É uma voz humana? Olha, é uma voz
vamos dizer que agora que a gente tem que falar voz humana e voz do computador, porque hoje você pode pegar um chip que gera a voz sintetizada, gera uma voz digitalizada. Né? Antigamente, com os equipamentos mais antigos, a voz era gravada num disco, e ficava girando o dia todo, tá? E ele fazia os enunciados, tá? Para cada fuso sair, enunciado, isso simultaneamente. Já sabe, falava o enunciado de menos 1 hora, de 0 hora, menos 2 horas. Então tinha os discos que ficavam girando continuamente, sem parar, 24 horas por dia. Tem que manter tudo funcionando. Mas depois foi evoluindo. Né? Atualmente, aquela voz que era gravada, voz humana, ela foi digitalizada, passada por um chip, e agora nós mandamos o sinal de hora falada via computador, que nada mais é que aquela voz foi gravada num HD, são esses computadores aí, tá? E isso tudo é controlado pelo padrão atômico de cérebro, um dos padrões atômicos de cérebro. Mas então a original é realmente de uma pessoa, não foi uma inteligência artificial, não foi nada disso. Não foi nenhum ET, não foi nada disso. E vocês têm alguma documentação de quem era a voz? Olha, que ficou eternalizada como a voz do Brasil? Documentação eu acho que, não sei se tem não, mas a primeira gravação, quando era lá no prédio anterior, ela foi gravada por Izzy Dettieri. Ela tinha realmente uma voz muito bonita. Inclusive, ela, naquele tempo, não sei se hoje ainda, em aeroporto e tudo, ela que fazia, né? Os anunciados lá, de voo. Então, ela fez a gravação, tá? De todos os fusos. E ela falava e o equipamento complementava com o sinal. Porque o sinal que a gente ouve em casa, da hora legal brasileira, não é quando você ouve a voz da pessoa, e sim o sinal típico, que nós chamamos de gongo, tá? Ou tops, que são aquelas batidinhas toque, toque, no terceiro que é o sinal. E quando você vai ouvindo a hora para sincronizar qualquer equipamento, seu relógio, qualquer coisa, no gongo você ouve tantas horas, tantos minutos, e você fica esperando. Na hora que ela acabar de falar o enunciado da hora, você já deixa o seu relógio sincronizado para aquela hora e você aperta quando ouvir o gongo. Aí você aperta. Então é só naquela hora? Só o gongo é que a hora oficial é o gongo. O enunciado não importa, ela pode falar até, sei lá, 3 segundos antes, 5 segundos antes, não é? Observatório Nacional, 23 horas e 50 minutos. Não é não. Aí você espera um pouco. Quando vier o gongo, aí é aquela que é. O que ela falou que está valendo. Muita gente faz essa confusão, inclusive eu também. As pessoas pensam, mas ela está falando antes. Não. A voz, o enunciado não é importante para a gente. Gente, isso é incrível. Eu acho que eu estou tentando explicar da melhor maneira. Não, explicou muito bem. Eu pessoalmente, ajustei a hora sempre errado, pelo visto, minha vida inteira. Todas as pessoas, inclusive, é um fato normal. E hoje existem diversos meios mais práticos de acessar a hora legal brasileira, que nem os celulares e a internet, como o senhor comentou antes. Mas nesse contexto atual que a gente vive, o senhor ainda considera que o serviço da hora falada via telefone ou rádio, ele ainda é relevante? Muito. E por quê? Pelo seguinte, o que a gente pensa, tem muitas pessoas, muitos usuários, como nós mesmos, nossos avós, né? Parentes que moram distante, tem pessoas que moram no interior. E tem pessoas, principalmente, que têm deficiência visual. Inclusive, a semana passada, ligou um cidadão lá de São Paulo, me pedindo informações, porque o pai dele tinha tinha deficiência visual e ele gostava de ficar ouvindo a hora oficial. Mas como nós, no momento, devido a problemas externos aí de transmissão de sinal horário pelo telefone 2580-6037, problema externo de cabo cortado, a Oi parece que está tentando resolver o problema, esse sinal 2580-6037 não está sendo acessado no momento. Então ele não tinha uma referência. Aí eu tive que passar para ele outra alternativa via computador. Aí o filho dele colocou, né, aquela situação nossa, que é o PC-DSH01, que tem todas as informações sobre a hora oficial brasileira.
Então ele botou lá, o pai dele ficou. E já diversas pessoas ligam para cá que têm a necessidade de ouvir a hora pelo telefone. A pessoa se acostuma, né? Normalmente, claro, como são jovens igual vocês, geralmente os coroas, os velhos, que não tem casa, fica dentro de casa, vai querer ouvir a hora oficial. Principalmente as pessoas que têm deficiência visual. Não, justo. Então acaba sendo até uma ação de Muito, cidadania, né? Ainda é justo, Um serviço claro, de cidadania. entendeu? Porque nem todas as pessoas têm um acesso à tecnologia que nós temos. Infelizmente, ainda é assim. Né? E hoje o senhor é aposentado. Sou aposentado. Mas continua prestando esses serviços aqui no Observatório Nacional, na divisão de serviço da hora, que é a DISHO. Perfeito. E como os conhecimentos que o senhor adquiriu, que foram muitos, inclusive sobre os instrumentos que existem aqui e os que foram desenvolvidos aqui dentro, são ou serão passados adiante? Sim. Veja bem, eu entrei aqui em 1980. Naquela época eu já era formado, já era um especialista em eletrônica, tá? E então eu tive que cair em si. Primeiro que é uma profissão que eu adoro, jamais ia conseguir atingir outra profissão, que eu gosto muito da eletrônica e da ciência e tecnologia de um modo geral, né? Então, basicamente, meu trabalho é meu hobby. Eu gosto de trabalhar. Principalmente, eu gosto de estar perto dos equipamentos. Tá? As pessoas que trabalham na minha área, normalmente são assim. São pessoas que já são idosas e que gostam muito de fazer o tipo de trabalho que, no momento, eu estou fazendo. Então, quando eu entrei para cá, eu tinha necessidade de fazer que eu faço desenvolvimento de equipamentos eletrônicos destinado ao nosso serviço, tá? E manutenção também. Principalmente dos padrões atômicos de césio, rubídio, os padrões atômicos de quartzo, entendeu? E por aí afora. A construção, tá? O projeto de construção de equipamentos que são dedicados à difusão da hora oficial brasileira também. Eu também tive que fazer. Lógico que não era somente eu que fazia isso, tinha uma equipe, tá? Tinha outros colegas que também tinham outras funções, me ajudavam também. Um desenvolvia uma parte de circuito, outro desenvolvia outra, entendeu? Era uma equipe que fazia isso desde 1980. Então a gente tinha que fazer e não era eu ganhava para isso, eu tinha que fazer e funcionar. Graças a Deus sempre funcionou. E como é que ele vai ser passado adiante para quem você vai instruindo assim ao longo do tempo para poder isso ser... Olha, existe uma coisa, Isso foi dito pelo professor Newton. O bom aluno é aquele que pergunta, ele que tem as dúvidas de perguntar ao professor. Quem sou eu para sentir a ensinar alguma coisa para alguém? Mas dentro das informações, tranquilamente eu passo para esse pessoal que entra aí, a gente sempre passa informação. Tá? É que, no momento, nós estamos com uma equipe muito pequena e a nossa equipe aqui é muito diferenciada nas atividades. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho essa atividade de projeto e manutenção dos equipamentos. Eu tenho outros colegas que, além de fazer isso, têm outras atividades na parte de computadores, de informática, entendeu? Mas isso não impede, no momento desse, no momento que a gente tem necessidade, da equipe se juntar para tirar dúvida ou para criar equipamentos com mais necessidade. Eu, por exemplo, agora estou desenvolvendo outro equipamento desse aqui, aquele ali, que é o gerador para você, quando liga pelo telefone, aquele 250 que eu falei com você, que está parado no momento porque roubaram o cabo na rua. Então está ali o equipamento, está funcionando, mas eu estou desenvolvendo outro, que a intenção nossa é botar outro telefone para evitar esse tipo de coisa. Então, mas aí tem uma norma interna, né, que a gente não pode simplesmente mudar. Olha, agora o telefone não é mais o telefone da hora falada, não é mais o 25806037. É outro telefone, é esse tal. Não pode fazer isso porque tem que ter uma norma, tem que ter uma publicação, tem que seguir uma rotina, né? um processo administrativo correto. Mas já estou desenvolvendo outro para botar outro telefone. Que aí, no caso desse aí, parou, a pessoa tem acesso. Aí tem que ter uma divulgação externa para todas as pessoas ter acesso e saber, agora tem outro telefone. Não sei, aí já como é feito isso, mas aí seria com a parte administrativa. Mas o equipamento, inclusive, posso demonstrar a vocês, depois, se vocês quiserem ver o desenvolvimento dele, a gente mostra. Mas já está quase pronto. Vamos querer sim. Eu faço o desenvolvimento primeiro no computador, ele funcionando,
e depois vou fazendo a parte prática. Aí, para a parte de manutenção dos relógios atômicos, são quantas Não pode parar. pessoas, Esses mais ou relógios- menos, na equipe? Aqui, Que conseguem mexer e fazer a veja bem, manutenção. porque esses padrões, a gente não fica mexendo todo dia. A gente tem sempre um código aqui dentro. Deus é grande, não vai dar problema. Então, nós somos... A gente faz até aquela brincadeira. O que vocês fazem no serviço da hora? Nós oramos. Serviço da hora, nós oramos. É como aquela brincadeira que eu falei para você, né? Diz que oração. A pessoa discava o telefone e sabia a hora pelo telefone. Então, o equipamento, esses padrões atômicos, não é previsto ele dar defeito assim. São equipamentos muito confiáveis, muito confiáveis. Mas às vezes há necessidade mesmo. Acontece, mas aí eu tenho que tirar fora, eu tenho que ter um tempo disponível para fazer aquilo. Às vezes, porque eu tenho que definir as prioridades de funcionamento do nosso serviço. O que é mais prioritário? Por exemplo, estou desenvolvendo esse projeto que agora está sendo feito no momento. Se um padrão desse der defeito, eu tenho que parar tudo, limpar tudo e tenho que continuar. E a prioridade é do padrão atômico. Depois eu posso ver lá para você, acho que são 15 relógios padrões atômicos de césio. Entendeu? E por que tem essa quantidade? Justamente para ter assim, uma confiabilidade. Se um der defeito, o outro mantém a escala, vai mantendo aquela escala que era visto antes. A redundância. A redundância, entendeu? Aí a gente tira aquele, tá? Porque dentro desses padrões atômicos tem um tubo de césio. Não é aquele césio radioativo, não. É um césio não radioativo. A durabilidade dele é em torno de 4 anos, dado pelo fabricante. Então a gente já tem a expectativa. Isso tudo é assistido diariamente, entendeu? Todos eles. Então, quando já está na época, no tubo desse, já está no final de vida, esperando os 4 anos, a gente já fica, olha, o tubo de tal, acho que vai ser preciso trocar. Mas como ele está funcionando ainda, vamos manter ele. Então a gente puxa até o último gostinho, lá, o último césio que está lá dentro. Então, quando passa os períodos de 4 anos, a gente tira, bota um tubo novo e ele volta mais 4 anos com confiabilidade técnica. Basicamente isso. Então, isso é feito em todos eles. E o senhor acha importante a gente preservar esses instrumentos que foram meio que ultrapassados, né? Que foram substituídos por esses mais atuais, mais modernos, mais contemporâneos, e por quê? Justamente. Claro que sim. Inclusive, nós fazemos isso. Se você vê, principalmente naquela sala que nós temos ali, tem muito equipamento que foram usados há muitos anos atrás. Inclusive, na época, eu tinha até cabelo. Então, faz muito tempo. Aqueles equipamentos que estão lá, por exemplo, são equipamentos que a gente mantém ar-condicionado e depósito, mantém, não funcionando, porque alguns não têm mais condições de manter funcionando, não. Mas quando há necessidade de colocar um equipamento desse funcionando, devido a uma feira de ciência e tecnologia, para mostrar como era antes, aí eu tenho que entrar e botar ele para funcionar mesmo, entendeu? Aí tem que aquele negócio de volta ao passado, tem que voltar a funcionar de acordo com como ele era antes, entendeu? Por exemplo, tem equipamento que era válvula ainda, então tem que manter ele funcionando a válvula. E para manter um equipamento desse funcionando a válvula, que a gente tem dificuldade de comprar, peças antigas, isso aí é preocupante. Mas a gente sempre dá um jeito para contornar a situação. Isso aí é tranquilo. E por que o senhor acha que é importante a gente conseguir fazer a manutenção das memórias, de como esses equipamentos funcionavam, botar eles expostos aqui? É importante por causa disso que eu te falei, né? Para as pessoas conhecerem a evolução, entendeu? Por exemplo, eu te falei sobre a hora falada, que no meu tempo, quando eu entrei para casa, muito antes, eu não tenho muito conhecimento. O que eu aprendi, que me contaram, foi aquele que eu falei para você. A pessoa ligava para cá, o funcionário, olha, tantas horas, tantos minutos. Depois foi evoluindo. Mas quando começou, aí apareceu os equipamentos que tinham discos rotativos, que eram gravados uma faixa de hora, tá? Minuto e segundo. Então ela falava tantas horas, tanto minuto, tanto segundo. Só que não tinha, naquela época, não tinha o enunciado do Observatório Nacional. Ela só falava tantas horas, tanto minuto, tanto segundo.
E a gente ouvia, me lembro quando eu ouvia, minha mãe, né, botava em cima da cadeira para pentear meu cabelo lá, então, e a gente ficava ouvindo a rádio relógio, né? Quem tem avô, quem tem pai, sabe como é que era muito gostoso. A gente ouvia a rádio relógio e tal. Então, qualquer momento que você botar na rádio relógio, você está ouvindo a hora lá direitinho, junto com as informações que eles passavam, né? Você sabia. Você sabia, não sei o quê, e aquelas coisas. Então, é muito importante isso. Por isso que nós temos aí no mostruário, na nossa antessala ali, ali, nós temos os padrões atômicos de Césio, tá? O primeiro, eu trabalhei com ele, aquele ali, tá? Dava um trabalho, que era um ajuste manual, só falando na parte técnica, para manter ele funcionando, né? Os ajustes eram todos manuais, né? E tem o gerador de hora falada com disco rotativo, que está ali. Então as pessoas veem que a pessoa tem mais ou menos uma ideia como era antes, né? Poxa, e o senhor considera importante divulgar o serviço da hora e o espaço onde ela é gerada e disseminada para a sociedade? Claro que sim, mas eu acho que é divulgado de alguma maneira porque existe, eu não sei como é feito no momento, mas sempre existiu aqui na nossa instituição, aqui no Observatório Nacional, pessoas que fazem essa divulgação. Tem colegas aí que fazem, tá? Inclusive, às vezes, vem até aqui fazendo filmagem, né? E nós temos uma página do Observatório Nacional, e de acordo com determinada festividade ou atividade, eles fazem, tá, uma reportagem, tá? E, além do mais, nós temos uma página nossa na internet, né? É a PC de Pátria, PCDSH01, que tem todas as informações lá do nosso trabalho. Inclusive falando até sobre a história também da hora legal brasileira em geral e falando também sobre os padrões atômicos do Observatório Nacional, além de fornecer a hora visual e falada, que você pode ouvir e pode também ver a hora ali de todos os fusos que são transmitidos, que são gerados aqui no Observatório Nacional DSH. E o senhor acha que comentar e mostrar, ressaltar esse fato de que ela é gerada aqui no Rio de Janeiro gera um impacto nas pessoas quando elas ficam sabendo que é no Rio e não em Brasília? Eu acho que sim, depende muito. O que gera impacto, por incrível que pareça, que você pode achar engraçado, é quando a gente fala em padrões atômicos. Porque é natural. Inclusive, vem alunos de escola aqui, inclusive quando eu vim para cá, muitos anos atrás, que não conhecia nada, quando falava padrões atômicos, a gente imagina padrão atômico, imagina alguma coisa explodindo, alguma coisa gigante, atômica, e assusta às vezes. Mas depois a pessoa via que não é nada disso. O padrão atômico é um chipzinho que tem dentro de um relógio desse aí, né? Alguns chamam de relógio, eu fui falar de padrão porque a finalidade dele é fornecer ajuda à pesquisa científica, né? Além de fornecer a hora também. Você pode pegar a hora dele e fornecer dentro do nanosegundo, né? 0,00. Uma precisão muito grande. Uma precisão fantástica. E levaria, no caso aí, cada padrão atômico desse, o mais antigo, levaria 10 mil anos para atrasar um segundo. Nós temos padrões de meses que levaria também 10 milhões de anos para atrasar um segundo. Então as pessoas ficam abismadas assim, isso aí que é o padrão atômico. Aí um garotinho chega e fala, isso aí que é o padrão atômico, não vai explodir não. Então a pessoa aí, mas isso é normal. Isso é normal, todo mundo pensa, eu também pensava dessa maneira. Falou atômico, você se assusta. E você já se deparou com alguém ficando com medo, às vezes, de uma visita mediada, de ficar com medo de entrar na sala quando escutou a palavra Césio? Porque a gente passou aqui no Brasil pelo acidente com o Césio 137. Olha, posso contar uma história para vocês, mas é uma história engraçada, mas que aconteceu. Então, inclusive, tem um cientista nosso, colega nosso aqui, nosso grande amigo lá do Marcomédio, que ele trazia grupo de escola, pessoal da Marinha, e aquela garotada, né? E eu vou contar uma história que pode ser engraçada. Na época que eles entraram, eu estava até naquele prédio ali em cima, eu estava dentro da minha sala e, por acaso, ele trouxe esse pessoal, essa garotada toda, e naquele momento eu estava fazendo manutenção em um padrão atômico de Césio. E, por sinal, os garotos ficaram tudo em cima de mim, olhando e perguntando, eu dando informação, isso aqui é um padrão atômico de Césio. Eles ficaram olhando assim, né, já meio desconfiados. Um viu o tubo de Césio lá de fora, aí falou, mas isso é Césio? Eu falei,
Ui, mas isso não é radioativo? Eu falei, rapaz, como é radioativo? Se fosse radioativo, eu estava careca. E quando eu olhei para trás, não ficou ninguém. Ficou mais ninguém. Na sala sumiu todo mundo, só ficou encostado na sala. Eu perguntei, por que você não fugia? Ele olhando para minha cabeça. Não, por nada não. Então ele achou que... Aí depois expliquei. É uma brincadeira, mas acontece. Assusta. Não assusta nem você, assusta qualquer um de nós. Quando fala em Césio, a gente lembra daquele, né? Não Césio, qualquer coisa que envolva atividade assim, científica, né? de radioatividade, nos assusta. A gente tem um perigo muito grande que às vezes tem um sistema até de micro-ondas também, que se não estiver usando adequadamente, faz mal à nossa saúde. É muito ruim, porque ali tem radioatividade, porque são frequências altíssimas, entendeu? É por isso que as pessoas que usam esses equipamentos, que usam micro-ondas, tem que seguir direitinho a norma, como é que vai abrir, não pode deixar a porta aberta, não pode. Então eu não sei como é que usa muito para fazer comida, porque eu estou por fora, né? Mas vocês que usam aqui tem que saber, né? Não pode botar papel, por exemplo, de alumínio, panela, então tem que usar dessa maneira. Então, por causa da radioatividade, né? E é como, até você tirando, eu não sei hoje, as máquinas também de tirar fotocopiadoras, aquela luz emitida ali, não é bom ficar olhando muito, porque é uma radioatividade. Né? Então, mas o César assusta, realmente. Isso se lembra. É normal. E a gente sabe que o senhor costuma receber diferentes perfis para conhecer o serviço da hora. Já vieram adolescentes, adultos, idosos. Há quanto tempo o senhor faz esse tipo de trabalho? De abrir as portas aqui do serviço da hora para as visitas? Olha, eu trabalho aqui desde 1980. Como já disse, eu sou aposentado, né? Então, tive a oportunidade, os colegas aí precisam do meu trabalho, e é uma troca mútua de trabalho. Então, desde essa época, a atividade aqui em geral é manter todo esse equipamento funcionando bem, porque a gente não pode deixar parar nada isso aqui, né? Principalmente os padrões atômicos. O padrão atômico não pode desligar. Eu ganho o meu salário. Alguém um dia pode falar, não, você ganha para isso. Eu ganho para não deixar um equipamento desse parar. É lógico que existe, às vezes, pode acontecer, principalmente o que nos assusta muito é quando tem tempestade. Raios, principalmente quando um raio muito forte cai aqui perto, às vezes danifica o equipamento. Entendeu? Queda de energia. Se bem que agora o sistema está muito confiável, porque nós estamos um sistema muito confiável de alimentação AC e DC, ou seja, AC, a alimentação da concessionária, e a tensão de baterias com no break, o equipamento que funciona com bateria externa. Então a gente mantém, falhou um, o outro segura, entendeu? Agora está muito confiável. Então a gente não tem esse problema. Mas realmente pode acontecer, sim. Falha do equipamento disso aí, a gente para. Mas aí é aquilo que eu te falei, quando acontece isso, a gente já tem outro. Como eu vou fazer outro desse? A gente transfere atrás de ter uma chavinha. Tecnicamente é fácil. Você transfere para outro equipamento. Então lá fora, nós que somos usuários da hora oficial brasileira, você nem sabe que houve esse problema. A não ser que aconteça um problema externo como está acontecendo agora. Que a gente o nosso sistema está funcionando, está mandando a hora oficial brasileira pelo par de LPs, pela parte da linha telefônica, mas externamente aconteceu um problema lá que não consegue chegar na casa ao usuário. Mas dentro dessa parte das visitas, né, que a gente vai trazendo as pessoas até aqui dentro, para conhecer aqui, já vieram públicos diferentes, já vieram adolescentes, desde crianças, idosos, adultos. Porque aqui é visitação pública, né? Idosos. E como é que é a experiência de receber esses diferentes públicos com diferentes olhares? Aí, às vezes, a experiência é a seguinte: quando você tem um grupo, nem vocês, a gente consegue falar mais abertamente, eu estou falando, inclusive, estou falando em termos técnicos, que vocês estão entendendo. Mas, às vezes, nem sempre as pessoas que vêm aqui dentro têm conhecimento técnico, é lógico. Tem senhoras, né? Tem as pessoas, crianças, principalmente. Então, a gente tem que adaptar o que a gente está falando para aquele grupo de pessoas, entendeu? Se for pessoas que não têm conhecimentos técnicos, a gente tem que procurar uma linguagem. É que nem médico. O médico está falando para o outro, a gente vê, pô, esse cara está falando inglês. Mas não, eles conhecem aquilo, conhecem um para o outro. Mas se ele for falar para você não vai entender nada. Então ele tem que dizer, para entender o que ele está falando,
mas dentro do seu conhecimento, que somos nós. Então a gente tem que se adaptar a essa situação. Sempre vai se adaptando, Mas é né? preocupante. Quando vem muita criança, fica mais difícil. Muito fio, É, né? muito fio. A gente tem que tomar um exposto. cuidado, inclusive um cuidado excessivo, porque criança, para não tocar em nada do equipamento, né, questão de segurança, que a gente mantém a segurança aqui, embora aqui dentro, aqui nessa sala, não tem nada assim que ofereça risco de choque, essas coisas todas. A gente mantém tudo dentro das condições técnicas adequadas, né? Por isso que você vê aquele montão de fio, cada fio desse aí cai um cabelo da minha. É uma queda de cabelo que houve. Então, essa macarronada, então, mas cada uma coisa dessa tem finalidade. Mas se tirar um desse aí, dá problema. Mas é basicamente isso, não é muito. Aí as visitas públicas acontecem há mais ou menos quanto tempo? Desde que o senhor entrou aqui? Desde 1980 para cá, mas antes já existia. Já tinha antes também Já tinha ao visitação serviço? pública, tinha, entendeu? Agora, tem algumas que são mais específicas, né? Às vezes nós temos visitações aí, inclusive, pessoas das Forças Armadas, né? Marinha Aeronáutica traz um grupo de alunos para cá, né? Grupo de militares, ou outras atividades também. Né? Isso é um público em geral. Quando é um grupo muito grande, a gente, como aqui nessa sala, a gente mantém uma temperatura adequada para manter o equipamento funcionando, a gente pede um grupo para quebrar o grupo, entrar um grupo só de pessoa e outro grupo ficar aguardando. Só isso, mais nada. Mas... O senhor sentiu que teve algum aumento na quantidade de visitas públicas depois de algum evento que aconteceu ou depois de alguma época? Tipo, por exemplo, às vezes em janeiro vem muita visita pública ou depois que tem, sei lá, mudança de horário de verão, aumenta, a gente às vezes diminui. aumenta. Entendi o que você está querendo dizer. Não sei se entendi mesmo. Não tem resposta certa. É curiosidade mesmo. Não está nem no script. O que acontece é o seguinte, por exemplo, de escolas, né? Às vezes tem grupos escolares que vêm para cá, mas isso aí tem, de modo geral, não é tão crítico não. Depende muito da atividade das pessoas que estão vindo aqui, entendeu? Por exemplo, tem pessoas que vêm aqui, são engenheiros, outros são físicos, vem cozinheiros também, não importa, não tem problema. Então, as pessoas têm necessidade de saber. Aí tem que adaptar, né, as condições. Mas quando eu não estou aqui, nem sempre sou eu que tenho pode ter necessidade de mostrar ao público, né, o nosso sistema funcionando. Tem outros colegas também que podem. Caso eu possa estar de férias, eu posso estar de folga. Se alguma pessoa vier visitar aqui, naquele dia não sou eu, mas tem outros colegas que fazem isso. Aí, como falei, como é grupo, aí já é comunicado, a gente já fica sabendo. Entendi. E a partir dessa sua experiência dentro da divulgação, da disseminação da hora por meio das visitas públicas, na sua opinião mesmo, sim, quais são os maiores desafios para a compreensão das pessoas sobre a geração do tempo? Entendi. No formato que ela é feita hoje, com os padrões atômicos? O desafio, eu acho que vai pegar justamente essa parte anterior que eu falei contigo. Vai depender das condições de conhecimento de cada pessoa, entendeu? Uns vão ter mais facilidade, outros nem tanto, né? E essa outra pessoa que não tem essa facilidade tão alta, a gente tem que se adaptar. Entendeu? Mas, por exemplo, dentro de alguns tópicos que geralmente surgem quando a gente fala de hora, como fuso horário, padrões atômicos, quais que dão mais dúvida nas pessoas quando elas chegam aqui dentro? Olha, o que chama mais atenção é quando a gente fala em padrões atômicos. Isso é aquele que a gente falou antes. As pessoas acordam assim, entendeu? E agora estou me lembrando uma coisa, aquela pergunta que você fez, quando aumenta a atividade aqui, é quando tem, por exemplo, a vídeo informações via rádio e televisão, quando tem alguma informação ligada à astronomia, astrofísica, ou tempo, frequência da hora, a pessoa desperta. O observatório, falou em observatório, as pessoas já estão querendo vir aqui. Isso é muito bom. Né? E é basicamente isso, não tem muita... E agora outra pergunta
na sua opinião também, como o serviço da hora está presente no cotidiano das pessoas? Através do tempo. Nós fazemos parte do tempo, né? É aquela história. É preciso dar mais tempo ao tempo para o tempo ter mais tempo para passar, né? Isso eu ouvi há muitos anos, mas depois eu fiquei pensando, é mesmo, a gente não pode correr atrás do tempo, tem que dar tempo para o tempo passar. E o tempo é a nossa vida, é o nosso cotidiano. A gente jamais vai viver sem a contagem do tempo, porque tempo é tudo em nossa vida. Na hora que nós nascemos, é a hora de almoçar, é a hora de jantar, é a hora de estudar, tudo é no tempo, né? Tudo tem que ter, tudo é sincronizado com tudo que nós fazemos. E o tempo, principalmente agora, tem que ser muito preciso, né? Devido ao avanço da tecnologia do mundo, não é só no nosso país, não. No mundo inteiro. Nosso país tem que avançar na tecnologia, principalmente. E o avanço da tecnologia depende disso aí. Depende dos padrões atômicos, né? Que são, atualmente, que estão mais sendo usados, são os padrões atômicos de césio e de meios de hidrogênio. Porque com o avanço da tecnologia, se não tiver esses equipamentos, não se consegue fazer nada. Não vai conseguir fazer computadores, lançar mísseis, foguete, nada disso. Para você lançar um foguete, você tem que ter o tempo certinho, né? Dentro do milésimo de segundo. Então é por isso que a gente tem que manter a atividade científica do país de acordo, né? De acordo com a necessidade. E, basicamente isso. E dentro daquela máxima do tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro, é claro. É também afeta? Afeta, é claro, que você está fazendo determinada coisa e você precisa de muito tempo. Se você conseguir fazer aquela coisa e ganhar o mesmo que você está ganhando com menos tempo é dinheiro, né? Ou estou levando 10 horas, mas estou ganhando, sei lá, 20 mil reais. Pô, mas agora eu descobri um meio de fazer com 1 hora só e ganhar 40. É lógico que o tempo é muito importante nesse caso, principalmente. Eu acho que eu estou tentando explicar, acho que deu para entender, mas não deu, por isso que é importante. Tipo assim, tempo é dinheiro, o tempo é dinheiro, mas o que tem a ver? Tem. E também tem aqui os selos, né, que o Observatório Nacional ele bota também, Sim, do horário. Tem sim, porque, olha só, o nosso sinal, a nossa informação que vai para o usuário, logicamente, nós somos o usuário. A nossa informação, ela é transmitida via, no caso, LPs, são fazinhos de cabo telefônico que vai para todo o país. Telefone, que é atualmente o 25806037, que brevemente deve entrar em funcionar. E via rádio também. Nós estamos até há um pouco tempo atrás transmitindo via rádio, em ondas curtas. No momento, por força tecnológica, nós estamos ainda com ele em manutenção. Mas nós estamos mantendo também, transmitindo o sinal horário via VHF, um transmissor de VHF, nas 3 frequências. Aliás, no momento são 2. 16653, 171.13 e 16023. Mas essas frequências, porque nós temos que acatar uma norma, né, de telecomunicações, a gente não pode botar uma potência muito alta. Então, é uma frequência que ela atende um raio aproximado aqui do nosso estado do Rio de Janeiro em torno de 30 quilômetros no máximo, né? Porque, antigamente, esse sistema de comunicação, ele era mais uma via de segurança. Porque, além de nós transmitirmos, um cabo desse pode cortar na rua e cortar todos os cabos. Então, as concessionárias ficavam ouvindo o nosso sinal via rádio, VHF daqui. No caso aqui nós tínhamos Furna, tá? Tinha rádio relógio também, que continuava via rádio e transmitia para o usuário. Só para isso mesmo. Acho muito incrível isso. E o senhor considera que a sociedade, no geral, ela compreende hoje bem as aplicações do serviço da hora? Olha, eu acho alguma coisa sim, mas eu acho que nem tudo, porque o nosso trabalho não é só divulgar a hora oficial brasileira. Nós temos aqui também, nós fazemos um trabalho de manutenção de equipamentos eletrônicos, muito preciso. Nós temos também, calibramos equipamentos que vêm para cá. Por exemplo, você pode ter um laboratório, juntamente com ela, que pode comprar um padrão atômico desse. Aí você tem um padrão atômico desse, aí você fala, será que esse padrão atômico está certinho? Será que ele está dentro das características do fabricante, dentro da frequência certinha? Como é que a gente vai calibrar
esse padrão atômico? Tem um Observatório Nacional que faz esse tipo de serviço. Aí você traz o seu padrão atômico aqui e essa calibração é feita aqui no observatório. Assim como os padrões atômicos, tá? Contadores, né? Cronômetros também. Tem indústria que tem cronômetro que precisa ter precisão. Os cronômetros vêm calibrar aqui. E aqui dá o selo, dá tudo direitinho. O certificado direitinho que você está dentro das normas tecnológicas para usar aquele equipamento. É tudo feito aqui. Acho que é incrível. Entendeu? Acho que isso aí é um detalhe que eu acho que ninguém ainda sabe. Vai ser divulgado primeiramente para você. Mas é feito aqui. Porque aqui é o laboratório primário de tempo e frequência. Entendeu? Então, qualquer indústria que tiver qualquer equipamento que gere frequência e tiver necessidade, ele tem que ser calibrado aqui. Você não pode comprar um padrão atômico desse aí, agora eu vou divulgar a hora brasileira. Não pode, porque você não sabe como é que ele está. Entendeu? Porque eu uso satélite. Satélite é uma referência, mas se der problema no satélite do teu aparelho, você não vai ficar sabendo, porque ele não tem outra fonte de aferição, de calibração. Aí teria que ser o Observatório Nacional, que é credenciado para isso tudo. É credenciado num país para esse tipo de atividade. É porque a gente, quando fala que a gente vê mais o usuário, mas lá dentro, se você for lá dentro, você vê os colegas que trabalham lá fazendo um monte de coisa. E o que o senhor acha que poderia ser feito tanto pelo Museu de Astronomia quanto pelo Observatório Nacional para popularizar esse conhecimento para a sociedade brasileira? Eu acho, inclusive até agradecer a vocês, porque vocês estão dando um passo assim grandioso. Eu espero que isso aí dê um fruto muito bom da divulgação que começa com vocês, né? Principalmente com essa ligação, né, da divisão de serviço da hora brasileira e o Museu da Astronomia, porque a astronomia é uma coisa que é fascinante. Você sabe disso que é fascinante. Quando fala em astronomia, poxa, estão falando agora que, sei lá, tem um planeta aí que vai, sei lá, Nibiru, sei lá, é um nome. Eu sou suspeita Então, que sempre surge. Então tem uma astronomia. Quando fala em astronomia, é uma coisa que é muito fascinante para a nossa vida. Entendeu? Então, através do Museu da Astronomia, as pessoas tem muita coisa bacana no museu. O trabalho do museu é fascinante. E mais você fazendo divulgação, é muito bom. Eu acho fenomenal. E o espaço onde é gerada a Hora Legal Brasileira, ele é aberto para visitação? Sim, é aberto, agora tem que ter algumas normas. Mas quando vem um grupo de pessoas assim, tem outras atividades extras aí fora, aí tem que seguir a uma norma de visita, né, cumprir. Mas aqui é tudo igual. Aqui, pra gente aqui não importa qual é o grupo de pessoas que vem para cá e qual é a finalidade. A nossa preocupação é tentar mostrar da melhor maneira possível o nosso trabalho para o usuário. O usuário que somos nós mesmos, também somos usuários. Como é que é feita a Hora Legal Brasileira? E muita gente, as pessoas ficam fascinadas, que as pessoas não imaginam que para gerar uma das atividades do nosso serviço, que é a Hora Brasileira, a gente precisa dos equipamentos desses. É uma parte só do equipamento. Tem muita, no porão lá embaixo tem muito mais coisa. Tem muita coisa lá embaixo. Eu levei você lá embaixo, entendeu? Nós vamos hoje fazer uma visita lá embaixo. Está convidado. Tá? Então, no geral, para o público externo... O observatório aqui é o nosso serviço público, né? Serviço público federal. Lógico que nós temos áreas restritas, né, da parte técnica que para entrar determinadas pessoas tem que ser convidados, né? Das pessoas mas normalmente essas pessoas são pessoas ligadas à atividade científica, é diferente. Por exemplo, nós temos salas que você não pode entrar um grupo muito grande de pessoas, porque a própria corpo pode alterar a temperatura. E esses padrões atômicos, eles são muito sensíveis à variação externa de temperatura na escala internacional, né? Não vai deixar de parar de funcionar por causa disso, mas eles são sensíveis. Então, a gente tem que, como ele está mantendo dentro de uma temperatura característica, né, que é uma norma que nós temos que ter, uma norma internacional, então o grupo de pessoas não pode. Mas aí, se você arrumar uma maneira de entrar uma pessoa ou duas, então, aí é aquilo que eu te falei, tem outros colegas aí que devem cuidar dessa área e nos avisam, olha, dia tal vai vir um grupo de pessoas da faculdade tal, dia tal vai vir um grupo de pessoas das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Então já está agendado
alguém me avisa, ou para mim, ou para outros colegas que na hora vai estar aqui para fazer a palestra, né, mostrar como é que funciona o equipamento. Mas é basicamente isso. Muito legal. E o senhor tem alguma sugestão ou comentário para quem quer saber mais sobre o serviço da hora? Eu acho que assista a reportagem das minhas amigas Juliana e Mariana, que vocês vão ter todas as informações. E estamos aqui de braços abertos para atender o público em geral, independente de... E também acessar o site, né? A gente aproveita sim, o site. Para ver mais informações mais precisas, né? Às vezes, eu posso ter esquecido de falar alguma coisa. Nós temos o nosso site, né? Que é o PCDSH01, não é T, P de pato, C de casa, tá? PCDSH01. Basta botar no Google, PCDSH01. Vai abrir a página do nosso serviço aqui. Tem todas as informações ali. Sobre padrão atômico, tem tudo. A pessoa vai gostar muito dos fluxos e etc. O comentário que eu tenho é agradecer, né, ao maravilhoso serviço que vocês estão prestando. Fico muito assim contente, né? E saber que com isso a gente vai conseguir bons frutos no futuro. Inclusive com essas visitas, com essas informações que vocês vão passar para o usuário, vai despertar, né, nessa garotada, nesse pessoal aí, né, nos jovens, né, vai despertar assim como as pessoas vão gostar de interagir numa atividade científica, né, seja na parte de eletrônica, seja a parte em geral da ciência e tecnologia, ou até mesmo do Museu de Astronomia, na parte de astronomia também. Então, basta acessar vocês. Bom, seu Zenildo, chegamos ao fim da nossa entrevista. Nós agradecemos imensamente ao senhor por ter respondido a gente com tanto bom humor, com tanta alegria. E principalmente por uma coisa que é muito especial pra gente, que é dar acesso às suas memórias. Não só abrir as portas ao serviço da hora, mas também a sua visão sobre o que acontece aqui, sobre as suas memórias, suas experiências. Isso é muito valioso pra gente, então muito obrigada. Eu também que agradeço e confesso que num momento desse, logo no início, eu ficava assim um pouco receoso, né? Porque, que me perdoe, pode ser algumas informações que eu não tenha passado assim, que tenha atingido a um melhor grupo de pessoas, mas a finalidade é sempre ajudar, né? E dar uma informação da parte de tecnologia do nosso trabalho. Então, agradeço mais uma vez a vocês são maravilhosos. Muito obrigado. Foi incrível, muito obrigada mesmo.